Assine este papel, ou você está fora da família. Meu pai deslizou o documento pela mesa de jacarandá sem um pingo de hesitação. A Vitória precisa dos direitos daquele código antigo para vender a empresa. Deixe de ser egoísta e seja útil pelo menos uma vez. Você é só uma freelancer, Lorena. Você não entende o mundo real dos negócios. Olhei para a caneta que ele oferecia. Depois olhei para ele. Ele achava que estava me encurralando. Ele não fazia ideia de que eu estava prestes a destruí-lo. Peguei a caneta e sorri. Não gritei. Não virei a mesa. Apenas sorri porque ele não tinha ideia de quem realmente estava sentada à sua frente. Antes de eu contar o que aconteceu quando o comprador entrou na sala, deixe um comentário aqui embaixo, me dizendo de que cidade do Brasil ou do mundo você está ouvindo essa história agora. Quero ver até onde essa mensagem chega. 3 horas antes de meu pai tentar encerrar minha carreira, entrei no saguão do exclusivo Clube de Campo Boa Vista. Era o tipo de lugar que cobrava R$30 por uma garrafa de água e cheirava a dinheiro velho e desespero. Minha mãe, Sandra, não me abraçou. Ela não perguntou como foi a viagem vindo da capital. Ela empurrou uma bolsa pesada de câmera contra o meu peito com força suficiente para me fazer dar um passo para trás. Você está atrasada, ela sibilou, os olhos varrendo o saguão para garantir que nenhuma de suas amigas da alta sociedade a visse falando comigo. A Vitória já está começando o brinde. Entre lá e tente ser útil. E por favor, Lorena, tente não comer os canapés. Estamos pagando por cabeça, e você está aqui para trabalhar, não para socializar. Meu nome é Lorena, tenho 28 anos, e para o mundo financeiro sou a fundadora de um império de logística que movimenta cargas por 3 continentes, declarando milhões à Receita Federal. Sou uma indivíduo de alto patrimônio líquido, na faixa mais alta do imposto de renda, mas nesta sala, para as pessoas que compartilham meu DNA, sou apenas o fracasso, a frila, a peça sobressalente que eles mantêm por perto para economizar com fotógrafo. Peguei a bolsa. Não discuti. Não disse a ela que minha hora de consultoria custava mais do que o aluguel de todo aquele salão de festas. Apenas entrei no salão de baile e levei a câmera ao olho. Lá estava ela, Vitória, minha irmã mais velha. Ela estava em um palco elevado, brilhando, não de amor, mas de ganância. Ela segurava a atenção de todos com uma taça de champanhe em uma mão e um anel de diamantes que custava mais do que meu primeiro carro popular na outra. Ela contava a quem quisesse ouvir sobre a venda. A Titan Ventures, ela se gabava, sua voz sobrepondo-se ao quarteto de cordas. Eles estão nos comprando por R$90 milhões. À vista, negócio fechado. Só estamos esperando a tinta secar. Ela parecia radiante. Ela parecia triunfante. Ela não fazia ideia de que a Titan Ventures era uma holding que eu registrei discretamente há 6 meses. Ela não fazia ideia de que estava se gabando de vender sua empresa para a irmã que ela forçava a buscar suas bebidas. Tirei uma foto. Flash, Vitória rindo. Flash, Roberto, meu pai. Apertando mãos de investidores, parecendo o orgulhoso patriarca de um negócio que ele faliu. Flash. Sandra repreendendo um garçom por não encher sua taça rápido o suficiente. Eles acham que a invisibilidade é uma maldição. Dói, claro, ficar lá, enquanto sua própria mãe te trata como uma serviçal fere de um jeito que nunca cria calos. Mas eles não percebem que a invisibilidade é uma vantagem tática. Quando você não é nada para eles, eles dizem tudo na sua frente. Eles não baixam a voz para o fotógrafo. Eles não escondem seus segredos da ajuda. Através da minha lente, eu não estava apenas capturando sorrisos. Eu estava documentando evidências. Cada garrafa de vinho caro, cada vestido de grife, cada bravata sobre dinheiro que eles na verdade não tinham. Eu estava cruzando o estilo de vida deles com os registros fiscais que eu já havia puxado. Eles achavam que eu estava me escondendo no fundo porque estava envergonhada. Eles não sabiam que a invisibilidade não é uma prisão. É um esconderijo para o caçador. E eu estava caçando. A festa ficou mais barulhenta conforme o espumante fluía. O quarteto de cordas havia mudado para algo mais animado, mas a tensão na sala era mais densa que a umidade de verão. Eu estava reabastecendo o balde de gelo em uma mesa lateral quando Vitória se aproximou. Ela não me agradeceu. Ela não me ofereceu uma taça. Ela se inclinou,
com o hálito cheirando a brute caro, e sorriu. Você parece ridícula nessa roupa, disse ela, puxando a alça da minha bolsa de câmera. Mas pelo menos você está finalmente contribuindo com algo. Já estava na hora de você começar a justificar sua existência. Eu não recuei, apenas ajustei minha lente. Só fazendo o meu trabalho, Vitória. Parabéns pela venda. 90 milhões é impressionante. Ela zombou, olhando por cima do ombro para garantir que ninguém importante estava ouvindo. Então, ela se inclinou mais, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Impressionante? É um milagre. Aqueles idiotas da Titan Ventures nem piscaram para as métricas de usuários. Meu coração martelava contra as costelas, mas mantive meu rosto inexpressivo. Métricas de usuários infladas? Nós compramos 50. 000 contas robô. No mês passado, para bombar os números, ela se gabou, tomando um gole de sua bebida. A receita é projetada com base em contratos que nem existem ainda. Mas a Titan, eles só viram o gráfico de crescimento e abriram o talão de cheques. Eles estão comprando uma casca, Lorena. Uma linda e brilhante casca vazia. Finge subserviência, pegando um guardanapo para limpar uma mancha inexistente na pequena mesa de mármore entre nós. Ao fazer isso, deslizei meu celular para fora do bolso e o coloquei com a tela para baixo na superfície fria da pedra. O aplicativo de gravador já estava rodando, a onda vermelha pulsando com cada palavra que ela falava. Eu não estava apenas ouvindo, eu estava garantindo que o microfone tivesse uma linha direta para a arrogância dela. Isso é seguro? Perguntei, interpretando a irmãzinha ingênua. Roberto se juntou a nós então, batendo a mão no ombro de Vitória. O rosto dele estava vermelho, a gravata afrouxada. Seguro? É brilhante. Nós pegamos o dinheiro, pagamos as dívidas pessoais e estamos num avião para um paraíso fiscal, antes mesmo que percebam que a base de usuários é uma cidade fantasma. Deixe a Titan lidar com o prejuízo. Nós estaremos aposentados. Eles riram. Uma risada cruel e compartilhada de pessoas que achavam que eram mais espertas do que todos os outros na sala. Eles estavam confessando estelionato, fraude contra o sistema financeiro e formação de quadrilha bem na minha frente, porque achavam que eu era estúpida demais para entender o que diziam. Balancei a cabeça, forçando um sorriso fraco. Uau! Vocês realmente pensaram em tudo. É por isso que somos os executivos, Lorena. Roberto zombou, pegando outro camarão empanado de uma bandeja que passava. E você é a ajudante. Agora vá tirar uma foto da sua mãe perto da escultura de gelo e tente não derrubar a câmera. Ela vale mais que o seu carro. Observei-os se afastarem, cumprimentando-se. Olhei para o meu celular na mesa. A gravação ainda estava rodando. Peguei-o, salvei o arquivo e enviei uma cópia para um servidor seguro na nuvem. Então mandei uma mensagem para o Dr. Queiroz. Eles acabaram de confessar tudo. Áudio a caminho. Eles achavam que eu estava limpando a bagunça deles. Eu estava apenas me preparando para enterrá-los nela. O quarteto de cordas guardou os instrumentos. Os convidados se dirigiram para as saídas, alegres pelo champanhe grátis e pela emoção da proximidade com a suposta riqueza. Mas para a família, a noite estava apenas começando. Nos mudamos para a sala de conferências privada adjacente ao salão. O ar aqui era diferente, viciado, sério. Fiquei no canto, com a bolsa da câmera aos meus pés, invisível novamente. Roberto estava afrouxando ainda mais a gravata, o rosto corado de antecipação. Vitória retocava o batom, checando o reflexo na tela do celular. Pareciam predadores que acabavam de encurralar um animal ferido. Eles achavam que estavam prestes a banquetear. Então a porta se abriu e a temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Entra o Dr. Arthur Queiroz. Eu havia contratado Queiroz porque ele era o tipo de advogado que não apenas conhecia a lei, ele a transformava em arma. Ele entrou vestindo um terno cinza chumbo feito sob medida, carregando uma pasta de couro que parecia mais velha que eu. Ele não sorriu, não pediu desculpas pelo horário tardio. Caminhou direto para a cabeceira da mesa e sentou-se. Dr. Queiroz, Roberto bradou, estendendo a mão sobre a mesa. Um prazer finalmente conhecer o homem por trás do dinheiro. A Titan Ventures tomou uma decisão muito sábia. Queiroz não pegou a mão. Ele nem sequer olhou para ela. Abriu sua pasta.
O estalo das travas ecoou como tiros na sala silenciosa. Ele puxou um único documento grosso e o deslizou pela superfície de mogno. Vamos pular o teatro, disse Queiroz, sua voz um barítono grave e áspero. Meu cliente quer fechar este negócio esta noite, mas antes de prosseguirmos, há formalidades. Vitória riu, um som nervoso e tintilante. Formalidades? Já enviamos a apresentação. O crescimento de usuários é exponencial. Vocês viram os gráficos. Queiroz levantou os olhos. Eram frios como pedra. Eu vi os gráficos. Não estou interessado em gráficos. Estou interessado em responsabilidade civil e criminal. Ele abriu o contrato em uma página marcada com um adesivo vermelho. Girou o papel para que pudessem ler. Cláusula 14b, disse Queiroz. Declarações e garantias. Leiam com atenção. Observei do meu canto. Eu sabia a cláusula 14b de cor. Eu a tinha escrito. Esta cláusula declara, continuou Queiroz, batendo no papel com uma caneta dourada, que o vendedor, vocês, garante que todos os dados financeiros, métricas de usuários e projeções de receita fornecidos à Titan Ventures são 100% orgânicos, precisos e livres de manipulação. Ela declara explicitamente que qualquer falsificação desses números constitui uma violação material grave. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio se estender. Então se inclinou para a frente. Mais importante, como esta transação envolve transferência eletrônica de fundos vultosos, assinar este documento sabendo que os dados são falsos constitui fraude federal e crime contra o sistema financeiro nacional, o que acarreta pena de prisão obrigatória. Estamos claros? A sala ficou mortalmente silenciosa. Vi o pomo de Adão de Roberto subir e descer enquanto ele engolia em seco. Vi a mão de Vitória tremer levemente enquanto ela alcançava o copo de água. Por um segundo, apenas um segundo, pensei que o instinto de autopreservação pudesse entrar em ação. Pensei que eles pudessem recuar, mas eu havia subestimado a ganância deles. Ou talvez eu tivesse superestimado a inteligência deles. Roberto riu. Um som alto e estrondoso que era inteiramente falso. Texto padrão de contrato, certo? Advogado sempre tem que se proteger. Nós garantimos nossos números, não é, Vitória? Vitória endireitou a coluna. A arrogância inundou seu rosto novamente. Absolutamente. Nosso crescimento é agressivo. Alguns podem dizer inacreditável, mas é real. Queiroz sustentou o olhar dela por um longo e desconfortável momento. Ele estava dando a eles uma saída. Ele estava praticamente segurando um letreiro neon que dizia: não façam isso. Muito bem, disse Queiroz, destampando a caneta. Se vocês têm certeza. Ele empurrou o contrato na direção deles. Eles não viram uma armadilha. Eles não viram a porta da jaula se fechando. Eles só viram os 90 milhões esperando do outro lado daquela assinatura. Estavam tão famintos que nem sentiram o gosto do veneno. Vitória pegou a caneta. Era uma Mont Blanc pesada banhada a ouro que pertencia ao nosso avô, um adereço que Roberto usava para parecer importante durante assinaturas que ele não entendia. Ela pairou a ponta sobre a linha de assinatura, hesitando por uma fração de segundo. Nessa pausa, observei a mecânica da mente dela trabalhar. Observei-a pesar os riscos. Queiroz tinha acabado de dizer em português, claro que mentir naquele documento era um crime federal. Uma pessoa racional teria parado. Uma pessoa inteligente teria pedido um recesso para consultar seu próprio advogado. Mas Vitória não era racional. E agora, ela não estava sendo inteligente. Ela estava desesperada. Existe um conceito na psicologia comportamental chamado viés de confirmação. É a tendência de interpretar novas evidências como confirmação das crenças ou teorias existentes de alguém. Vitória acreditava que era um gênio. Ela acreditava que era intocável. E o mais importante, ela acreditava que estava a momentos de um pagamento milionário que apagaria suas dívidas, seus fracassos e sua fraude. Quando você quer algo tanto assim, seu cérebro edita os sinais de perigo. Ela não viu um aviso de um advogado. Ela viu um obstáculo para pular. Ela não viu uma armadilha. Ela viu a linha de chegada. Eu não forcei a mão dela. Não apontei uma arma para a cabeça dela. Apenas montei a arapuca, e a própria ganância dela apertou o nó. Bem, disse Vitória, lançando um sorriso brilhante e quebradiço para Queiroz.
Não temos nada a esconder. Nossos números são sólidos. O som da caneta, arranhando o papel, foi alto na sala silenciosa. Risk, Risk. Ela assinou. Passou o documento para Roberto. Ele nem leu, apenas assinou seu nome com floreio, ansioso para chegar à parte em que ficava rico novamente. Feito, anunciou Roberto, fechando a pasta com um tapa. Ele olhou para mim, os olhos brilhando de triunfo. Viu, Lorena? É assim que se faz negócios. Você assume riscos, você faz movimentos, você não fica no canto tirando fotos. Vitória soltou um longo suspiro, recostando-se na cadeira. Ok, está assinado. O negócio está fechado. Ela olhou para Queiroz, estendendo a mão para a confirmação da transferência. Então, quanto tempo até os fundos caírem? Temos alguns fornecedores para pagar de manhã. A transferência, acrescentou Roberto, checando o relógio. É um TED imediato, correto? A sala parecia pesada, carregada com a expectativa deles. Eles já estavam gastando o dinheiro em suas cabeças. Já estavam reservando os voos, comprando os carros, rindo de como enganaram os investidores. Queiroz não digitou um código, não checou o relógio, nem sequer abriu o portal do banco. Ele calmamente estendeu a mão e fechou seu laptop. O clique suave da tampa fechando ecoou como a batida de um martelo de juiz. Acredito que haja um mal-entendido, disse Queiroz, sua voz desprovida de emoção. O sorriso de Vitória falhou. Que mal-entendido? Nós assinamos. Você tem o contrato. Vocês assinaram, concordou Queiroz. Mas eu não posso autorizar a transferência bancária. Por que diabos não? Exigiu Roberto, seu rosto ficando vermelho. Você é o representante. Você é o advogado. Eu sou o representante, disse Queiroz, cruzando as mãos sobre a mesa. Sou o procurador. Eu redijo os contratos, conduzo as reuniões. Mas eu não seguro o talão de cheques. Ele empurrou a cadeira para trás lentamente. O couro rangeu contra o chão. Eu não tenho autoridade para liberar 90 milhões de reais, continuou Queiroz. Apenas o sócio majoritário tem essa autoridade. O majoritário? Perguntou Vitória, sua voz subindo o tom. Quem é o sócio majoritário? Ligue para ele. Ponha ele na linha. Eu não preciso ligar para o majoritário, disse Queiroz. Ele se levantou, contornou a mesa e virou sua cadeira em direção ao canto sombreado onde eu estava. O sócio majoritário está bem aqui. O silêncio esmagou a sala. Dei um passo à frente, deixei minha bolsa de câmera no chão e caminhei até a mesa com a calma de quem era dona daquilo tudo. Da minha bolsa lateral puxei um fichário grosso e o bati na mesa. Auditoria forense. Confidencial. Sterling e Reed Logística. Eu sou a sócia majoritária, eu disse. A Titan Ventures é a minha holding. Criei ela há 6 anos depois de vender minha primeira patente. Vitória, você não vendeu para um estranho. Você vendeu para mim. Ela balançou a cabeça. Você é uma freelancer. Você não tem 90 milhões. Você tem razão, respondi. Eu não paguei 90 milhões. Eu comprei a dívida de vocês por 4. Roberto se levantou. Você? Não. Escuta aqui. Você escuta? Cortei. Seu banco classificou seus empréstimos como títulos podres após 4 pagamentos atrasados. Eles foram a leilão. A Titan Ventures foi a única licitante. Eu sou dona do prédio, do equipamento, das cadeiras. Vocês não devem mais ao banco, pai. Vocês devem a mim. A cor sumiu do rosto dele. Virei-me para Vitória. E você acabou de assinar uma confissão. Você alegou que seus números de usuários eram reais. Isso é crime federal de estelionato e fraude. Somos família. Ela sussurrou. Família não arma para prender pessoas. Queiroz assentiu. A auditoria está pronta, eu disse. A dívida foi executada. Roberto avançou para o contrato. Vitória tentou rasgá-lo. Eu não faria isso, avisei calmamente. Destruição de provas é outro crime inafiançável. Queiroz caminhou até a janela e puxou a corda. A luz dos holofotes invadiu a sala. As portas se abriram com estrondo. Polícia Federal, mãos para cima. Agentes inundaram a sala. Eu não apenas comprei a dívida de vocês, disse ao meu pai. 3 meses atrás, fiz denúncias formais à CVM e à Polícia Federal. As algemas estalaram nos pulsos de Vitória. Isso foi uma armação, eu disse. No momento em que você assinou, o crime se consumou. Roberto olhou para mim. Você armou para nós. Eu não armei, respondi.
Eu apenas acendi as luzes. Vocês escolheram roubar no escuro. Eles foram escoltados para fora. Está feito, disse Queiroz. Sim, respondi. Do lado de fora, caminhei até meu sedã preto fosco. Deslizei para dentro e observei as luzes giratórias das viaturas desaparecerem pelo capô. Roberto perdeu tudo esta noite porque apostou em uma mentira em vez da verdade. Abri meus contatos. Pai, mãe, Vitória. Excluir. Sem raiva. Apenas limpeza. O motor ronronou quando entrei na rodovia pela primeira vez. Eu não estava dirigindo em direção à aprovação deles ou fugindo da rejeição deles. Eu estava apenas dirigindo para casa. Às vezes, a melhor vingança não é gritar, é se tornar aquela que assina os cheques.